Bom dia, gente. Galera, é o seguinte. Na nossa última aula, nós começamos então a falar um pouco sobre reações orgânicas, né? Onde a nossa primeira reação trabalhada foi reação de adição, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre reações de substituição, que é parte 2, tá? Você aí que quiser acompanhar, né, no seu material, pode abrir lá na página 466. Fala algo bem simples, né? Bem rápido lá no seu livro, tá? Esse material que eu preparei é um material assim, ele é mais completo. Ele fala um pouco mais de algumas, vamos dizer assim, de algumas observações feitas em reações orgânicas. E o principal é o método de reação de substituição, né? A forma de como é trabalhada, de como é que se obtém, na verdade, produtos, né, de reações de substituição. Então, essa nossa segunda parte, né, como eu já tinha comentado com vocês na última aula, tá? E aí eu preparei então esse slide em forma de vídeo para que nós possamos então entender um pouco mais sobre reação. Então vamos lá, galera. Olha só. Reação de substituição. Conceito bem geral, bem prático, fácil de entender, tá bom? De uma forma assim bem geral, reações de substituição, né, o nome até ajuda, já está dizendo, são aquelas no quais um átomo, né, ou um grupo de átomos da molécula orgânica, claro, ela é substituída por um outro átomo, outro grupo de átomos, tá? Nada para que a gente possa assim, digamos, entender melhor de que exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, olha, algo bem prático e simples. Aqui você tem uma molécula de metano, só para lembrar o metano, né? É uma estrutura de cadeia aberta, tá? Você observa aí a reação que ele está fazendo é com o gás cloro. Então nós dizemos que aí está acontecendo uma cloração do metano, né? Onde uma parte aí do metano, que é o hidrogênio, ele será substituído justamente por esse cloro. Olha, e aí você vai ver a formação do chamado clorometano. Aquele hidrogênio que foi substituído lá, ó, o cloro entrou no lugar dele e adivinha para onde foi aquele outro hidrogênio? Ó, ele atacou o cloro e formou a substância lá chamada cloreto de hidrogênio, mais conhecido como ácido clorídrico, vamos dizer assim. Das reações de substituição, gente, uma das reações assim mais faladas, mais comentadas, né, em termos de processo seletivo, né, de provas, são as reações chamadas então de reações de Fidel-Crafts, ou também conhecida como acilação de Fidel-Crafts. Tem um outro nome que eu vou falar para vocês já daqui a pouco, o que é? É a chamada alquilação. Mas vamos observar aí o que acontece. Para que a gente possa entender o que é uma reação de Fidel-Crafts, bora logo amarrar uma coisa. Elas sempre acontecem, gente, nas cadeias aromáticas, tá? A cadeia aromática que você vê bem aí, né? Eu até coloquei lá embaixo, hidrocarboneto aromático. Todas as vezes quando você vê uma cadeia aromática, tá? E uma outra coisa importante, quando você vê esse composto que você tem logo depois aí dessa cadeia aromática, olha, mais R, tá? Aí traço, C dupla O e Cl. Esse composto aí, gente, ele é justamente o que vai identificar a chamada acilação de Fidel-Crafts, tá? E uma outra coisa importante, olha a seta lá, você vê o chamado então tricloreto de alumínio. Sempre acontece com esse, vamos dizer, com essa substância, na presença dessa substância. Tá, bora lá, bora ver como é que acontece então. Olha aí. A acilação é esse composto no qual eu coloquei de vermelho aí, tá? O que vai acontecer? O hidrogênio no qual eu coloquei de azul é justamente a parte da cadeia aromática que vai ser substituída, tá? Então nós vamos substituir a acilação, que é esse composto que eu acabei de mostrar com a seta, tá? E esse hidrogênio, ele vai para o lado do cloro, tá? E aí o que vai ser formado? Olha, a chamada então acetona aromática, tudo bem? E o composto que atacou o cloro vai ser quem? O ácido clorídrico, perfeito? Uma outra coisa interessante aí, gente, que é bom observar, que eu vou já frisar isso daqui a pouco, é que aquele hidrogênio que atacou o cloro,
ele na verdade ele está agindo como um fator, vamos dizer assim, se chama de uma reação eletrofílica. Por que eletrofílica? O hidrogênio ele está justamente o que, olha, indo para o cloro, enquanto que aquela parte da acila ela vai para o lugar do hidrogênio. Então ali você vê o hidrogênio atacando o cloro, né? Isso quer dizer, ele está atacando o negativo. Aí negativo lembra de elétrons, por isso que é chamado de reação eletrofílica. Sempre isso vai acontecer, Hildo? Sempre, galera. Sempre isso vai acontecer. Mais uma adiantada aqui rapidinho. Olha lá. As reações então de Fidel-Crafts são um conjunto de reações substituídas eletrofila. O que é isso, galera? Onde o positivo ataca o negativo, como eu falei agora há pouco. Tá? Isso é uma descoberta que aconteceu em 1877, lá pelo século XIX já, né? Por esses dois cientistas. Talvez quando você viu lá a reação de Fidel-Crafts, é porque não é um nome só de um cientista, é um nome de dois. É o chamado Charles Friedel e o outro norte-americano é chamado de James Mason Craft. Né? Nome meio complicado, né? Bora lá então. Tanto a acilação como a alquilação, olha aí, de Fidel-Crafts, envolve o uso de cloreto de alumínio, aquilo que eu frisei para vocês lá, que estava em cima da seta. Sempre acontece na presença deles, perfeito? Olha aí os caras, Charles Friedel e James Mason Craft, tá? Esses dois cientistas, aí, só para dar uma pausa aí, galera, só para efeito de curiosidade, esses dois cientistas aí, eles propuseram essa reação química, mais precisamente, né, a chamada então acilação, só para que a gente possa entender. A acilação é um mecanismo de reação usado em algumas substâncias com a finalidade de protegê-las, né? Podemos dizer assim, essas reações elas se tornam assim mais suscetíveis então à oxidação, são menos reativas, né? Então é como se nós estivéssemos blindando uma reação, uma substância, vamos ser mais exato, né? Então ele criou, né? Esses cientistas eles criaram essa substância que é justamente para blindar, vamos dizer assim, outras substâncias com algum propósito, tá? E o que nós chamamos então de alquilação, né, justamente é um tipo de substância também formulada, né, em reações, vamos dizer assim, de substituição. E ela é muito usada como um tensoativo aniônico, vamos dizer assim. Para ser mais exato, é usado muito mais em detergentes, né, domésticos, como por exemplo, detergente de lavar louça. Então, esse componente ele é muito usado hoje na indústria química, né? E é essa substância, na verdade, que ela é usada então como tensoativo, vamos dizer assim, aniônico, né? É um tensoativo assim, biodegradável, vamos ser mais exatos. Então, para tornar assim a substância mais precisa, né, onde ela vai ser usada. Então, ela é um dos componentes, tá? É um dos componentes usados no sabão neutro, né? Vamos falar dessa forma aí. Tudo bem? Bom, seguindo em frente então, galera. Ocorrências para reação de substituição. Já vimos agora há pouco, eu mostrei para vocês lá um alcano, né, que é o metano, né, e acontece também em cadeias fechadas. Então, olha aí, um exemplo bem prático. A primeira estrutura que você vê é uma cadeia aberta, né, é um alcano de ligações simples, é importante falar isso, tá? E aqui eu coloco um ciclano, que é uma cadeia fechada, também de ligações simples, ou seja, só acontece em compostos saturados, tá? Só em compostos saturados. Onde acontece também? Agora há pouco eu falei então da reação de Fidel-Crafts e te disse lá no início que eles acontecem em cadeias aromáticas, então como por exemplo benzeno, tolueno, fenol e o naftaleno. Quem são esses, Hildo? Olha aí, galera. Aí estão em ordem, viu? O benzeno, aí tem o chamado tolueno, tem o fenol e tem o naftaleno. Esses são os compostos aromáticos aí, ó. Eles são casos típicos de reação de substituição de Fidel-Crafts. Legal? Seguindo em frente, vamos lá? Portanto, é fácil de identificar uma reação de substituição, pois ocorre em alcanos, ciclanos, benzeno, tolueno, fenol e naftaleno. Beleza, galera?
Reação de substituição dos alcanos. Olha só observar aqui. As principais reações de substituição são algo bem importante, gente. Os halogênios utilizados nas reações de substituição devem ser quem? O cloro e o bromo. Esses dois elementos halogênicos, eles são ideais para ser trabalhado com essas reações de substituição. Pois os elementos dessa família, né, dos halogênios, como o flúor, como está sendo falado aí, eles são muito, vamos dizer assim, são altamente reativos, são perigosos, né? Pode desandar uma reação e provocar um nível de toxicidade assim bem alto, perfeito? E o iodo, ele torna a reação muito lenta. Então, na indústria química, esses dois elementos não são muito usados como reações de substituição, devido a esses perfis que eles apresentam. Legal? Seguindo em frente. Aqui de novo aquela reação que eu te mostrei lá no início, tá? Sem novidade. E aqui eu tenho o metano. Aqui eu estou observando uma reação onde eu vou fazer sucessivas reações do hidrogênio. Eu vou tirar todos esses hidrogênios que eu vejo desse metano, começando lá por cima. E aí o que vai acontecer? Todos os hidrogênios vão ser substituídos pelo cloro. Ó, esse metano, no qual eu mostro para vocês aí, ó, vai criar o clorometano. Se eu tirar o outro hidrogênio, diclorometano, tirando o outro hidrogênio, triclorometano, e tirando mais o outro hidrogênio, olha aí, eu crio então o chamado tetaclorometano, mas ele é conhecido como o chamado clorofórmio de carbono. Perfeito, galera. Olha aí uma reação, né? São reações em cadeia que acontece. Substituição pela luz aí e calor, né? O metano ele sofre essa substituição do hidrogênio com cloro, tá? Bom, atenção. Quando se fala de substituição, é muito importante que a gente olhe nas estruturas situações como carbonos primários, secundários e terciários, né? Como eu coloco aí, níveis de reações, tá? A facilidade que eu irei substituir o hidrogênio desse carbono terciário, ela é maior do que carbono terciário e vai ser maior que carbono primário, tá? Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Vamos lá, bora para um exemplo aqui só para que a gente possa entender melhor isso. Vamos lá. Aqui eu tenho uma substância, tá? Um hidrocarboneto. Bom, na nomenclatura ele é chamado então de 2-metil, ou pode ser chamado então de metilbutano, vamos falar assim, esse composto aí. E está em reação com o gás cloro, Cl, como você vê aí, tudo bem? De fato, o que vai ser logo produzido aí, gente, é o HCl. A substituição de um desses hidrogênios que você vê nos carbonos vai ser logo produzido justamente o ácido clorídrico, que é o HCl, que é logo depois dessa seta. Tá, bora só identificar uma coisa importante aqui, ó. Eu circulei aí algumas espécies aonde irão ser feita a substituição, as possíveis substituições. Tudo bem? Mas essa substituição, como nós já sabemos, vai ser substituída por quem? Pelo cloro, né? E aí o resultado você já sabe. Qualquer hidrogênio que eu tirar desses carbonos, ou então até mesmo da reação que acontece aí, vai formar o HCl, como já foi informado agora há pouco para vocês. Sempre vai acontecer isso. Vamos lá então. Bora voltar aqui para o início então. Vamos lá. Primeiramente eu identifico os carbonos primários, olha aí, tá? Carbono primário. Lembra, gente, carbono primário, quando está ligado a um carbono, tá? Isso já é uma aula que a gente já viu isso lá, antes de a gente sair de quarentena, a gente viu um pouco sobre carbono primário, tá? Bom, carbono secundário, olha aí, onde eu apontei, e o carbono terciário. É esse carbono terciário que é o mais reativo. É dele que o hidrogênio ele vai ser logo substituído. Eu até destaquei lá em cima, carbono terciário é mais fácil, é mais reativo que o carbono secundário, que é mais reativo que o carbono primário. Coloquei lá em cima na descrição aí, tá? Bom, vamos lá então. Voltando para o início de novo, vamos lá. Vamos passo a passo. Carbono terciário, fez o que eu te falei. Então é nesse carbono que você vai ver um hidrogênio lá em cima, olha, acompanha lá. Tá? E é dele que eu vou substituir. Ó.
Substituindo, olha só o que eu vou formar, o chamado 2-metil 2-clorobutano. Galera, quanto a essa questão de nomenclatura, a gente vai reforçar isso numa futura aula, tá bom? Como eu falei para vocês, tá? Bora só entender aí o mecanismo, como é que funciona, que ele é muito fácil, muito simples. Dando sequência, vamos lá, galera. Qual é o próximo agora? Vamos aqui ver o carbono secundário, olha aí. Eu vou substituir aquele hidrogênio do carbono secundário, tá? Olha o nosso resultado, aí, ó. Só substituir, tá? Tu nota que toda vez que aquele hidrogênio for substituído, ele vai atacar o outro cloro, viu? Sempre formando o HCl. Olha aí, vamos lá, de novo. Agora eu vou atacar o carbono primário. Vou atacar esse da ponta. Olha o resultado lá, ó. Tá? Tudo bem aí? Lembra que lá tinha 3 hidrogênios. Olha lá, ficou 2 hidrogênios, tá? Onde foi substituído, tá? E formou o chamado 3-metil-clorobutano. Tudo bem? Mais uma vez aí, ó, mais uma vez. Esse carbono primário aí, ó, tá vendo? Vai também ser substituído. Ó. Pronto. Perfeito, galera? Portanto, nós teríamos então essas quatro substâncias possíveis, vamos dizer assim, para se obter o produto dessa reação de cloração nesse hidrocarboneto que nós chamamos lá na frente de metilbutano. Legal? Porém, como você já sabe, desses 4, o que tem fator mais de facilidade de reação seria esse que eu coloquei, o círculo aí, tá bom? Beleza, galera? Indo em frente. Bom, a aplicação. Ó, gente, se nós formos falar, por exemplo, eu inclusive até fiz um comentário, né, logo no início, quando eu falei de Fidelcraft, falei da reação de acilação e alquilação, né, onde são usados, né, vamos dizer assim. Mas aí eu destaco aqui o cloroforme. Era muito utilizado, né, aí como anestésico cirúrgico, tá? Inclusive o cloroforme, né, ele foi usado muito tempo por procedimentos cirúrgicos, né? Isso por volta de 1840 alguma coisa, se não falha engano aí, tá? Tanto é que ele foi usado na Inglaterra e atuava, a ação dele, vamos dizer assim, atuava da seguinte maneira: quando era aplicado sobre a pele, né, a temperatura abaixava, pois essa própria substância, o cloroforme, ele absorvia o calor, né, do corpo de tamanha forma, né, que os nervos sensitivos, vamos dizer assim, perdiam a atividade, né, e a sensação da dor diminuía. Então é como se hoje nós tivéssemos uma anestesia, vamos dizer assim, digamos assim, de praxe, né? Se fosse uma anestesia. E lá os procedimentos de uma amputação, né, ou então até mesmo de uma pequena cirurgia, era usado muito então o cloroforme, né? Só que, pelo que você observa aí, né, foi abolido, né? Porque até mesmo ele tinha um fator assim um tanto tóxico, né, e perigoso, tá? Então, o cloroforme é o que nós chamamos lá naquela reação suscetível do metano, chamado de tetaclorometano, né? Tetraclorometano, que é o chamado, então, cloroforme. Ok? Bom, galera, então é isso, olha, tá? A ideia seria essa, não é difícil, é simples, né, e prático. Eu queria que você desse uma olhada no seu livro, lá na página 473, e tentasse resolver lá uma questão, que é a questão de número 24, tá? É a questão de número 24, que é uma forma de aplicação para ver se você entendeu, tá? Eu queria então que você tentasse fazer essa questão, a questão 24 da página 473, tá? E me mandasse aqui, ó, no meu PV, tá bom? Mandasse no meu PV a resposta. Legal, galera? Beleza, então, até a próxima.